Mensagem: Cristo é o mistério de Deus revelado. Esta mensagem foi pregada pelo profeta William Marion Branham no dia 28 de julho de 1963, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, a partir do parágrafo 88. Agora, esta manhã, o Senhor permitindo, pela sua ajuda e graça, eu tenho verdadeiramente um monte de perguntas aqui, de escrituras mais especificamente. E agora, antes de nós a abordarmos, eu acho que eu ouvi o clique dos gravadores sendo ligados ali dentro. Nós vamos trazer a mensagem agora, pela graça de Deus. Primeiro, uma palavra de oração. Senhor Jesus, falando com esse corpo da igreja, que eles deveriam se manter unidos com a imutável mão de Deus, o absoluto deles, a palavra, advertindo-os, assim como Paulo advertiu o seu rebanho, de que haveria lobos que entrariam. Tu és o mesmo Deus hoje, assim como tu foste então. E esse inimigo é o mesmo. Que este companheirismo e vínculos de amor possam sempre existir entre estas pessoas em Cristo Jesus. Ajude-nos nesta manhã, Senhor, enquanto lemos a palavra, que o Espírito Santo possa revelá-la a nós, que a igreja possa ser completamente firmada na fé que uma vez foi entregue aos santos, para assegurá-los, como tu deste a visão há uns 2 anos atrás, para armazenar o alimento, verduras excelentes e de saudável aparência que eu vi na visão, sendo armazenadas aqui neste tabernáculo, que hoje nós possamos receber um barril inteiro cheio disso. Concede, Senhor, ou uma grande quantidade de fitas, que elas possam revelar Jesus Cristo para nós na hora em que vivemos, para nos dar força de sustento, a força espiritual para a tarefa que se apresenta adiante. Concede, ó Pai. Abençoe esses teus filhos. Eles estão aqui nesta manhã de diferentes partes da nação, uma manhã quente e abafada. Tudo nós sentimos a presença do Espírito Santo em tudo isto. Nós pensamos em John Wesley, e Calvino, e Sankey, e Knox, e Finney, e muitos desses, mesmo sem ventilador, onde as pessoas se assentavam nos corredores e o suor escorria pelas suas faces. As mulheres, bem cobertas e vestidas, assentadas nas audiências, transpiravam até que suas roupas ficavam completamente encharcadas, ouvindo a palavra de Deus, alimentando as suas almas. Agora nós sentimos, Senhor, que elas estão em repouso em algum lugar além, esperando a vinda do Senhor. Mantenha-nos unidos, Pai. Deixe o Espírito Santo nos guiar e nos dirigir. Dá-nos longa vida de serviços para Ti. Dá-nos grande mensagem nesta manhã que estamos esperando de Tua palavra, que ela possa ir a cada coração. Faz os lábios que falam, Senhor, falarem a verdade. Faze o coração que ouve ser fértil para receber a verdade e que ela possa se transformar em grandes árvores de vida eterna, para serem luzes brilhantes e epístolas lidas de todos os homens. Que eles possam saber que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos e vive entre nós. Faze-nos tão cheios de amor e do fruto do Espírito, até o ponto que outros homens e mulheres, meninos e meninas, possam ver os resultados da vida de Cristo ainda presente em nós. Depois de 2000 anos, desde o grande evento, concede, ó Pai, para Te honrar. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu desejo ler um pouco das Escrituras e eu espero agora que vocês tenham os seus lápis e papéis e tudo pronto. Irmão Névio, você está sentado quieto? Eu só vou tirar o meu paletó se for
Desculpem-me por tirar o meu paletó, mas está muitíssimo quente aqui em cima. Agora eu quero que vocês voltem-se para o livro de Colossenses, o primeiro capítulo de Colossenses. E então, enquanto nós lemos isto, começando com... Eu quero que vocês, quando forem para casa, leiam este capítulo inteiro de Colossenses. Porém, eu quero que vocês leiam nesta manhã comigo, desde o versículo 15, incluindo o versículo 29. E agora apenas sejam tão pacientes o quanto puderem, pois eu sinto que isto aqui, se Deus me ajudar, revelará e trará em sua mente todas essas outras coisas das quais eu tenho falado por estes dias do tabernáculo, e também porque eu disse o que disse, e porque eu fiz o que fiz. Esta é a razão. Agora, desde o versículo 15, o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, principados e potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha as preeminências. Porque foi do agrado do Pai que fosse toda a plenitude nele habitada, que toda a plenitude nele habitasse. Deixe-me colocar um pouco de ênfase nisso novamente, neste versículo 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Observem onde foi essa reconciliação. A vós também, que noutros tempos éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, aprováveis. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e vos não moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na carne cumpro o destinado, o resto das afeições de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todo o século e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. E eu desejo ler esse versículo novamente. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a eficácia que obra em mim poderosamente. Agora, para um texto, eu desejo tomar isto dali para um texto, baseando na Bíblia inteira. Porém, eu desejo que intitulemos isto de Cristo é o mistério de Deus revelado,
Cristo sendo o mistério de Deus revelado. Agora, eu tomei por ordem como uma lição de escola dominical, de modo que todos nós pudéssemos ler juntos e ter este companheirismo juntos. Agora, o mistério oculto de Deus, Ele o tinha antes que o mundo começasse. Agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que Ele estava tentando e ia realizar. E Ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Porque, primeiro, não havia nem mesmo uma lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Porém, Ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então, em sua grande mente, Ele desejava que estes atributos fossem expressos. E nele estava o amor, nele havia de estar o Pai, nele havia de estar o Filho, nele havia de estar um Salvador, nele havia de estar um curador. E todos estes grandes atributos que nós já vimos expressos estavam em Deus. Deste modo, na minha opinião, a primeira coisa que Ele fez foi os anjos. E então eles o adoraram, e isso o fez Deus. E Ele começou dali. Assim como em mensagens anteriores, eu tenho tentado explicar isto, analisar isto. E agora, então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Não havia nada. Era tudo trevas. Não havia sol, nem lua, nem estrelas, nem nada. Ele então era Deus. Assim como ele perguntou a Jó: onde estavas tu quando eu fundava o mundo? Vem. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Agora, onde estavas? Vem. Isso foi lá atrás, antes da terra. Agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. E é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta manhã. O mistério escondido de Deus que Ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse. E como isto tem se desenrolado exatamente até esta hora presente em que estamos vivendo. Estão vendo?